Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 202, Isaías, de 1 a 3. Bora lá? Isaías 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não conhece. O meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe deram as costas. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? Toda a cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e feridas abertas, que não foram limpas, nem enfaixadas, nem amolecidas com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas pelo fogo. Os seus campos foram tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a filha de Sião, como tenda em uma vinha, como abrigo em uma plantação de pepinos, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. Escutem a instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Festas da lua nova, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias, cheias de iniquidade. Odeio as suas festas da lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderam as mãos em oração, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Defendam o oprimido. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Porque o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. A sua prata tornou-se escória, e o seu licor ficou aguado. Os seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão. A causa da viúva não chega até eles. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, declara: Ah, derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Retidão, Cidade Fiel. Sião será redimida com justiça, e, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão.
Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão envergonhados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o carvalho cujas folhas caem, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Isaías 2. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e resolverá contendas entre as muitas nações. Das suas espadas elas farão enxadas, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, ó os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições do Oriente. Praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos como com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não há fim para os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, as suas carruagens não têm fim. A sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas. Esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado contra todos os orgulhosos e altivos, contra tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes elevados, e contra todas as colinas altas, contra toda torre imponente, e contra todo muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, e contra todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens entrarão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão às toupeiras e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor, e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro nas narinas. Que valor ele tem? Isaías 3. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão de 50 soldados e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em encantamentos. Porei jovens no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, e o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família do seu pai, e lhe dirá: Como você tem um manto, seja o nosso governante e assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas, naquele dia, ele exclamará: Não tenho remédios, não há comida nem roupa na minha casa. Não me nomeiem governante do povo. Jerusalém tropeçou, e Judá caiu. As suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa.
O jeito de olhar testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que as suas mãos fizeram. O meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam você e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagar o meu povo e ao moer o rosto dos necessitados? Declara o soberano, o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertam com os olhos e desfilam com passos curtos, fazendo tinir os enfeites nos calcanhares, o Senhor trará feridas sobre a cabeça das filhas de Sião. O Senhor as deixará sem cabelo. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as tornozeleiras, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e as argolas para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as vestes de linho, as tiaras e os xales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro; em vez de cintos, corda; em vez de belos penteados, calvície; em vez de roupas finas, pano de saco; em vez de beleza, cicatrizes. Os seus homens cairão à espada, os seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. Sem nada, a cidade sentará no chão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe vocês.